Será que dá pra gente descobrir a profundidade do poço aqui só pelo tempo que a pedra demora pra cair? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui nesse túnel. Ele joga, daí da primeira vez bate alguma coisa ali, daí ele vai repetir. Vocês viram que pegou em outra estrutura, né? Sim. Vamos jogar aqui mais próximo para não pegar, para ir direto para a água. Ele vai jogar outra. E agora sim. Faz um negócio Vamos tão lá fazer louco. as contas? Bom, pessoal, eu dei uma olhada no vídeo ali e consegui aproximar mais ou menos o tempo entre o momento que o senhor ali solta a pedra e você ouve, né, o barulho dela batendo na água. Deu aproximadamente 2 segundos. Então a gente vai chamar esse tempo de tempo total, só T, tá? Então T igual a 2 segundos. Só que tem um detalhe, né, sobre esse tempo aqui. Ele não é só o tempo que a pedra demora para cair. Se fosse assim, seria bem fácil de resolver. Mas é o tempo que a pedra demora para cair, mais o tempo que o som dela demora para chegar no nosso ouvido. Então a gente vai ter que trabalhar com dois tempos. O tempo 1, que é o tempo que a pedra demora para cair, e o tempo 2, que é o tempo que o som emitido, né, pela pedra quando ela bate na água demora para voltar. Tá? Mas uma coisa é certa, se você somar esses dois tempos, né, o tempo de queda mais o tempo do som voltar, vai ter que dar esses 2 segundos aqui. Tá? Então vamos dizer que esse cara aqui ele é igual ao T1 mais o T2. Beleza? Então, são duas equações que a gente vai trabalhar. Uma para calcular a distância percorrida pela pedra caindo e outra para calcular a distância percorrida pelo som que ela emitiu, né, até chegar. E na verdade essas duas distâncias são iguais, né? A única diferença é que uma pedra está caindo e outra o som está voltando. Tá? Então, para o primeiro tempo, que é esse da pedra caindo, a gente vai usar essa equação aqui, ó. Altura igual a gravidade vezes o tempo 1 ao quadrado dividido por 2. Essa equação aqui ela é obtida num teorema aí de corpos em queda livre. Eu já expliquei isso em outro vídeo, é só procurar aí. Acho que até no vídeo do B2 lançando as bombas lá. Beleza? E a outra maneira de calcular essa mesma altura, então é utilizando a velocidade do som vezes o T2. Então, essa distância percorrida pelo som é igual à velocidade do som vezes o T2. Beleza? Como é a mesma altura, isso significa que essa equação ela é igual a essa. Então nós vamos escrever isso, ó. Então g vezes T1 ao quadrado dividido por 2 é igual à velocidade do som vezes o T2. Então agora a gente tem uma equação aqui, né? Que tem duas incógnitas. Por que duas incógnitas? É o T1 e o T2. Eu só sei que os dois juntos dá 2 segundos, mas não sei quanto que nenhum nem que o outro vale. E a gravidade e a velocidade do som eu sei, eu até vou anotar aqui, ó, vamos arredondar a gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade do som vamos arredondar para 340 metros por segundo. Então basta descobrir o T1 e o T2. O que eu vou fazer? Eu vou escrever um deles em função do outro. Eu vou substituir o T2 pelo T1, usando essa equação aqui. Ó. Sei que o T1 mais o T2 juntos dá 2 segundos. Então significa que o T2 é a mesma coisa que 2 segundos menos o T1. Né? É o tempo total menos o T1. Então eu vou colocar essa igualdade aqui. Ó. Então vai ficar assim, ó, g vezes o T1 ao quadrado dividido por 2 é igual à velocidade do som vezes 2 menos T1. Beleza? Agora vamos passar tudo isso aqui para cá. Vamos fazer a distributiva aqui com a velocidade do som, né? E vamos passar tudo para cá. Então vai ficar assim, ó, g vezes T1 ao quadrado dividido por 2. Velocidade do som vezes 2 é 2 vezes a velocidade do som. Passou para o outro lado, fica negativo. Então vai ficar menos 2 vezes a velocidade do som. Opa, não tem igualdade ainda. Velocidade do som vezes o T1, né, vezes menos o T1, então vai ficar menos Vs vezes T1. Passou para o outro lado, fica positivo. Então, mais Vs vezes T1. E tudo isso aqui, então, vai ser igual a zero. Passou tudo para cá. Por que eu fiz esse igual a zero? Porque se vocês prestarem atenção, essa aqui é uma equação do segundo grau. Ó, tem o T1 aqui ao quadrado, aqui tem o T1 e tem aqui o termo independente que não tem o T1. E para você que falava que nunca ia usar a fórmula de Bhaskara, então aqui tem um problema real da natureza, um problema de queda livre, que a gente vai usar exatamente a fórmula de Bhaskara para resolver. Nós vamos descobrir os valores do T1, né, que satisfazem essa equação. Vamos ver se são duas raízes ou uma raiz só. E a maneira como a gente vai decidir qual das raízes que vale
É porque o tempo ele tem uma propriedade bem interessante. O tempo não pode ser negativo, né? Ele tem que ser positivo. O tempo só anda para frente, tá? Então vamos lá. Nós temos que determinar aqui quem que é o A, o B e o C lá para aplicar na fórmula de Bhaskara. Então o A, aqui no nosso caso, é o termo que acompanha o T1 ao quadrado. Então ele é a gravidade dividido por 2. O B é o termo que acompanha o T1 aqui, então ele é a própria velocidade do som. E o C é o termo independente, que é o termo que não tem T. Então é menos 2, então o C é menos 2 vezes a velocidade do som. Bom, para saber se essa equação tem uma ou duas raízes, tem que determinar aqui o discriminante, né? Então o discriminante ele é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então nesse caso aqui o nosso B é a velocidade do som ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é a gravidade dividido por 2, vezes o C, que é menos 2 vezes a velocidade do som. Agora a gente resolve aqui. Então o discriminante, velocidade do som é 340 ao quadrado. Esse 2 com esse 2 dá para cortar, e esse menos com esse menos fica mais. Então fica mais 4 vezes a gravidade, que é 10, vezes a velocidade do som, que é 340. Para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer na calculadora, bem rapidinho. 340 ao quadrado, mais, abre parênteses, 4 vezes 10 vezes 340. Isso aqui deu 129.200. 129.200. Beleza. O que significa esse número? Que é essa equação do segundo grau tem duas raízes, né? Se desse zero aqui, eu queria dizer que só tinha uma raiz. E se desse um número negativo, eu queria dizer que ela não tem raízes reais. Ou seja, essa equação aqui ela não representa um fenômeno da natureza, por exemplo. Então vamos lá. O nosso T1, 1, né, que é a raiz 1, ele vai ser menos B mais a raiz do discriminante dividido por 2A. Ou seja, menos a velocidade do som, vamos colocar aqui já, né? Menos 340, mais a raiz desse cara aqui. Qual que é a raiz desse cara aqui? Raiz de 129.200. Raiz de 129.200. Isso aqui dá 359,44. 359,44. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. 2 vezes a gravidade dividido por 2 é a própria gravidade, ou seja, é 10, né? Então, o T1 vai ser a solução desse cara aqui. Então, vamos ver quanto que dá. Menos 340 mais 359,44 dividido por 10. Isso aqui deu 1,94. Então, 1,94 segundos. Ó, só para a gente não perder tempo e calcular o T1, 2, provavelmente ele vai dar um número negativo, porque ó, para calcular o T1, 2, a segunda raiz que resolve essa equação aqui, eu só vou mudar esse sinal aqui, ó, de mais vou mudar para menos. Então, ficar menos 340, menos 359, vai dar um número bem grande e negativo. Quando dividir por 10, vai continuar sendo um número negativo. Então, o T vai ser um número negativo. Então, essa segunda solução ela não serve para a gente. A solução que serve é essa aqui, ó. Então, a gente tem que o tempo de queda, ou seja, esse T1 aqui, ó, é de 1,94 segundos. Pronto, agora basta a gente substituir ele nessa equação aqui e a gente descobre a altura. Ó. Então, vai ficar assim, ó. H é igual a 10 dividido por 2 vezes 1,94 ao quadrado. Vamos ver quanto é que dá. 10 dividido por 2 dá 5, né? Então é 5 vezes 1,94 ao quadrado. E isso aqui vai dar 18,8. Então, 18,8 metros. Veja que é uma solução bem aproximada, né? A gente arredondou um montão de coisas aqui. É só para vocês entenderem o processo. A gente teria que ser mais preciso aqui na velocidade do som, mais preciso na gravidade e mais preciso também no tempo. Eu olhei o vídeo ali, marquei mais ou menos o momento onde ele solta a pedra e depois o momento onde acontece o
o barulho e calculei que dava esses 2 segundos, tá? Mas se a gente fosse mais preciso, a gente ia ter mais precisão aqui. Então aí, ó, quase 20 metros de profundidade. Valeu? Se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você quer que eu resolva, que você quer aprender, é só comentar aí. Valeu?